Graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no alto, né, do Monte das Oliveiras, onde viemos orar, falar com Deus, né, nos preparar para esse mês de junho, que esse mês de junho vai ser o mês do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo com o pai, né, ele tinha riquezas, tudo que o pai tinha era dele, mas ele resolveu sair e se aventurar no mundo, e ali conheceu dor, tristezas, e foi abandonado e desprezado, né, enquanto estava tudo com o pai. E assim são muitas pessoas elas estão na casa de Deus, estão na presença de Deus, na igreja, tem tudo que Deus tem, o que é de Deus é dela, mas por algum motivo ela sai, ela se entristece, se aborrece com o irmão, se aborreceu talvez com a pregação que o pastor fez, uma colocação talvez que ela não se agradou, e ela resolve sair da presença de Deus. E ali ela conhece as dores e o sofrimento, de repente você está aí assistindo esse vídeo e está sem força de voltar para a presença de Deus. Olha, o Senhor Jesus está de braços abertos para você. Agora você tem que tomar uma decisão de voltar à casa de Deus, à igreja de onde você frequentava, os irmãos que partilhavam ali o pão da fé, que ajudavam você até ajudava pessoas também, não é verdade? Então é o momento de você voltar para a presença, para os braços do Senhor Jesus. Muitos dizem assim, mas eu não preciso da igreja para ser salvo, do templo para ser abençoado. Olha, onde você vive, o meio que você convive te influencia. Se você está no futebol, é o esporte, é o meio futebolístico. Se você está no meio militar, são os jargões militares que te influenciam. Né? Você vê que quando a pessoa está num certo ambiente, ela começa a ter a gíria daquele ambiente. Assim também somos nós. Enquanto nós estamos na presença de Deus ali, ouvindo a palavra, em comunhão, cantando louvores, ali você está vivendo a fé. Nós somos como uma brasa. A brasa ela está acesa, vive enquanto ela está no meio da fogueira. Quando ela sai do meio do fogo, da fogueira, ela se torna cinzas, né? E para que serve as cinzas? Para ser pisado pelos homens, né? Então nós temos que estar no ambiente de fé. Muitos falam assim, mas não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para ser salvo do templo. Realmente o templo, a igreja, denominação, razão social, CNPJ, não vai salvar ninguém. Mas nós precisamos estar congregados em comunhão para aprender, ajudar e ser ajudados. No livro de Hebreus diz que nós devemos o quê? Congregar. Diz assim, Hebreus 10, 25, diz assim, ó, no livro de Hebreus 10, 25, diz o seguinte, ó, 10, 25, ó, não deixemos de congregar-nos, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A demonstrar é falar, é ensinar, exortar, né? Ensinar as pessoas o caminho de Deus. Então no livro de Hebreus, aqui é no da graça, isso aqui é na época da graça, é no Novo Testamento. É quando o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia, nos trouxe a graça, que isso aqui é na época da lei da graça. No livro de Hebreus nos ensina a congregar-nos, devemos nos congregar para ensinar, falar, nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. E esse filho pródigo, quando ele reconheceu, ele caiu em si, que ele precisava do pai dele, ele disse assim, ó, Lucas 15, 18 diz o seguinte, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado, chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então ele reconheceu que ele havia pecado, ele havia saído. Uma mágoa é um pecado, um ranço é um pecado, é um mal que nós cometemos contra Deus e contra nós mesmos. Quando nós não aprendemos o que? A perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. De repente você está assistindo esse vídeo, você carrega uma mágoa, um ranço. Você não aprendeu a perdoar aquele irmão que te entristeceu, aquele pastor que falou algo que não te agradou, não é? Então nós devemos aprender a perdoar e voltar para o Pai. E diz assim, ó, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ao longe quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você vê que aquele pai
viu o filho de longe, ele não excluiu aquele filho. Ele abraçou aquele filho e o beijou, né, com alegria, com amor, com carinho. Assim Deus quer fazer com você também, que está afastado, triste. Não estou chamando você para vir para o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Volta para sua congregação, para a sua igreja, de onde você era. Não importa se você era batista, era da Universal, da Cada Bênção, da Sinais e Prodígios, da Igreja Mundial, não importa qual igreja que você frequentava, volta para congregar. Você vê que os apóstolos no livro de Atos, capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma casa, e quando foram cheios do Espírito Santo, eles estavam reunidos, congregados junto no mesmo lugar. Então você quer ser cheio do fogo do Espírito Santo novamente? Volte, que o Pai está de braços abertos, irá te abraçar, te beijar e honrar a sua atitude de fé. Tá bom? Quero fazer uma oração por você, para que Deus venha dar força para você voltar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que está enfraquecida, fraquejada na fé, desanimada, saiu da igreja. Às vezes colocaram na cabeça dela que igreja não salva, templo não salva. Realmente, Senhor, igreja de pedra, tabuleta, razão social não salva ninguém. Mas o Senhor Jesus nos salva. Mas nós precisamos estar congregados para poder ouvir, aprender, ajudar da palavra de Deus. Então dá forças para essa pessoa voltar, para que ela venha ter ânimo, para que ela reconheça que ela está longe, enfraquecida, e ela venha voltar para os braços do Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, se você quiser conhecer o trabalho do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, acesse o YouTube, se inscreva lá no YouTube, né? No procurador Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, tá bom? Compartilhe, se inscreva, com certeza Deus irá abençoar a sua vida. Se você quiser conhecer o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, temos um trabalho especial lá em Itaboraí, né? Nós fazemos culto numa casa, Avenida Ministro Petrônio Portela, 195, Outeiro das Pedras, Itaboraí. Todo domingo, às 10 horas da manhã, com a pastora Geisa, com esse amigo que vos fala, irmão Gilmar, né? E que Deus venha abençoar a sua vida, você venha ter força para voltar para a casa do Pai. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.